Olá, não cozinheiros! Eu sou Igor Maurício Barreto e esse é o Manual do Cozinheiro Amador. Bem-vindos mais uma vez, não cozinheiros! Bem-vindos aqui ao nosso Manual do Cozinheiro Amador. Essa semana, mais uma vez, a gente está sem a nossa plateia, porque, afinal de contas, estamos em quarentena, né? Então, a gente não vai poder ter a plateia junto conosco. Mas não tem problema, não. Não se preocupa, porque tudo vai dar certo. Tudo isso vai passar. Enquanto isso, a gente vai para onde? Vai para a cozinha. Vamos desenvolver todas as nossas habilidades para quanto antes você virar o cozinheiro Jedi que eu estou te prometendo que você vai virar. Essa semana nós vamos fazer um negócio, começar uma série de 2 programas a respeito de um assunto que eu nem queria muito tocar nesse assunto, mas vocês pediram tanto que nós vamos fazer feijão. Senhoras e senhores, feijão é um mito para quem não cozinha. Todo mundo que não cozinha olha e fala assim: nossa, não sei fazer feijão. Parece ser um grande divisor de águas entre saber cozinhar e não saber cozinhar. Então, nós vamos fazer feijão. Nesse primeiro dia, nós vamos fazer o seguinte: vamos falar sobre os tipos de feijão. Bom, aqui no Rio de Janeiro, o mais comum é o pessoal usar feijão preto. Ele é um feijão com um grãozinho um pouquinho menor, um grãozinho mais íntegro. Em várias partes do Brasil usa-se muito feijão carioquinha ou feijão rajadinho. Na verdade são 2 feijões diferentes, mas as pessoas acabam chamando um ao outro de carioca ou rajado. Muitas partes do país ainda usam feijão vermelho, que eu particularmente adoro, especialmente quando você vai fazer um feijão tropeiro, mas isso é um outro assunto. E, por fim, nós vamos falar do feijão branco, que é aquele que usa no cassoulet, em alguns outros pratos, inclusive muito em salada, porque ele tem um grão maior. Não tem problema. Vamos falar hoje sobre feijão. O feijão é aquele que a gente está habituado, aquele que fazer com caldo, aquele bem gostoso. Inclusive, eu vou te dar uma dica para você colocar umas gorduras ou outras, uns aditivos ou outros para ficar ainda mais gostoso, beleza? Vamos lá. Vamos pensar em 3 tipos de feijão primeiro: o feijão preto, o feijão carioca e o feijão vermelho. Vamos fazer um desses 3 tipos de feijão, você escolhe o que você preferir e nós vamos conversar sobre o pum. Como assim sobre o pum? Na verdade é o seguinte, vamos conversar sobre deixar ele de molho ou não. Muita gente gosta de deixar o feijão de molho porque acha que isso faz com que o feijão fique pronto mais cedo. E não é isso. Ele ajuda o feijão a ficar pronto antes? Sim, ajuda um pouco, porque o feijão já vai ficando impregnado. Ele é um grão seco, ele vai ficando impregnado com aquela água. A questão não é essa. Botar o feijão de molho ajuda o feijão a não dar gases. Por isso que eu falei do pum. Os gases, eles são provocados por um componentezinho que fica dentro do feijão. Quando você coloca o feijão de molho, você facilita muito que ele não te dê gases. Portanto, nós vamos deixar o feijão de molho. Pode ser de um dia para o outro, 8 horas, 4 horas, 2 horas que seja. Quanto mais tempo você deixar de molho, maior a tendência é ele ficar pronto mais rápido, porque ele vai ficando hidratado. Mesmo sendo feijão preto, ou feijão vermelho, ou feijão carioquinha. Feijão vermelho e feijão carioquinha precisam ficar menos tempo de molho. Por quê? Porque esses tipos de feijão eles são mais porosos. Então, além de ficarem prontos um pouco mais rápido, eles também pegam, hidratam com uma umidade mais rápido do que o feijão preto. Macetinho. Antigamente se catava feijão. Por que hoje não se cata mais feijão? Porque o processo de industrialização do agronegócio melhorou bastante essa separação das pedrinhas que ficam no feijão. Antigamente a gente catava feijão para catar pedrinha. Hoje, se você quiser catar o feijão, você vai catar o feijão para tirar um ou outro grãozinho que você considera que não esteja tão bom para você, para o seu consumo. Mas existe uma maneira mais fácil de você fazer isso. Quando você for colocar o seu feijão de molho, você coloca cerca de 3 dedos acima do nível do feijão a mais de água. Os grãos que boiarem no primeiro momento, eles estão ruins.
É só retirar esses grãos e descartar, tá bom? Quanto às pedrinhas, se você comprar um bom feijão, feijão de qualidade, que tem marca e renome, dificilmente você vai ter uma pedrinha no seu feijão. Então você não vai ter que se preocupar tanto com isso. Vamos conversar sobre um componente importante para você fazer seu feijão. Algumas pessoas fazem feijão em panelas normais, em panelas de barro, mas são processos muito longos de cozimento. Você não precisa fazer em panela de barro ou uma panela, mesmo que seja uma panela comum de alumínio, durante um longo período de tempo. A dica que eu te dou é usar panela de pressão. Eu sei que você tem um troço com a tua panela de pressão. Não se preocupa, vamos conversar sobre ela agora. O que é uma panela de pressão? Uma panela de pressão é uma panela que ela fica selada em tudo que acontece lá dentro. Necessariamente você precisa colocar água na panela de pressão para ela pegar pressão. Por quê? Porque os vapores que essa água, à medida que vai se transformando em ar, né, que vai mudando do líquido para o gasoso, aqueles vapores eles fazem um aumento de pressão dentro da panela, fazendo com que o alimento que está ali dentro cozinhe mais rápido do que se fosse através de um cozimento tradicional com líquido. Por que solta aquele vapor? Porque o gás ele tem uma densidade diferente do líquido quando ele fica expandido. Então ele vai soltando aquele gás, aquele que fica na panela, é para ajudar a regular a pressão que tem dentro da panela. Então aquilo é teu amigo, não é teu inimigo. Não te preocupa. As panelas modernas todas vêm com válvulas de segurança. É muito difícil, tem que fazer muito esforço para explodir uma panela de pressão hoje em dia, tá? 3 coisas são fundamentais para a sua panela de pressão. A primeira, a sua borracha tem que estar muito bem, muito boa, para ela poder ficar vedada. Senão ela vai demorar muito a pegar pressão e não vai adiantar nada usar a panela de pressão. Segunda coisa muito importante, nunca coloque mais do que 2/3 do volume interno da panela de qualquer coisa, seja de água ou seja de alimento. Precisa ter água até 2/3 da panela. Ela precisa ter espaço dentro dela. Você não pode colocar coisa até o talo na panela, colocar líquido ou colocar alimento até o talo na panela de pressão. Ela só pode receber até 2/3 do seu volume interno em alimentos. E a terceira coisa muito importante, não se preocupe com a sua panela de pressão se você fizer tudo certo. Ela não vai ter problema. Você vai ter problema se você quiser inventar. Se você quiser colocar mais do que pode dentro da panela, se você colocar coisas dentro da panela que não sejam líquidas, só sólidas, e esperar que aquilo derreta lá dentro e crie vapor, não vai criar. Se você quiser fazer com que a sua panela, depois que pegue pressão, você atoche o fogo e aumente. Não faça isso. O procedimento correto da panela de pressão é usar a panela de pressão. Quando você for tampar, ela precisa ter líquido, bastante líquido, e só pode usar até 2/3 internos. Lacrou, vedou a panela, você vai deixar ela aquecer até ela pegar a pressão, que a gente chama, que é aquele momento em que começa aquele barulhinho. Nesse momento, você pode diminuir o fogo. Não precisa manter o fogo alto. Você diminui até meio para baixo, fogo médio para fogo baixo, porque ele vai manter a pressão do jeito que está. Se você deixar no fogo alto, pode ser que a panela continue criando mais pressão, a água seque mais rápido e aí você vai ter um problema. Veja bem, o objetivo da panela de pressão é que tenha vapor dentro. Se você botar pouca água dentro da panela de pressão, essa água vai evaporar mais rápido, ela vai sair em formato de vapor e aí você vai ter uma panela seca. Isso é uma bomba. Então sempre é preciso ter líquido dentro da panela. Não se faz cozimentos de 3, 4 horas numa panela de pressão, porque não há panela de pressão que tenha espaço para líquido suficiente.
a não ser as industriais. Na sua casa não tem. Então, amiguinhos, é simples, precisamos fazer uma conta. Numa panela de 4,5 litros, eu vou colocar entre feijão e água, no máximo até 3 litros. Então, se você for fazer 1 quilo de feijão, você vai deixar 1 quilo de feijão de molho, trocando a água de 2 em 2 horas. Eu não deixaria mais do que 4 horas de molho, não tem necessidade disso, nem o feijão preto, nem o feijão carioca, muito menos o vermelho. O vermelho é o que é mais poroso, então ele rapidamente ele vai absorver e hidratar. Então você vai colocar 1 quilo de feijão para 2 litros de água. 1 quilo de feijão para 2 litros de água. Ele não vai passar de 3 dentro da panela e você vai ter 4,5 litros sobrando ali dentro. Lembra que esse litro é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então é o espaço que tem dentro ali que tem isso. Se você achar que passou de 2/3, retira um pouco do líquido, não tem problema. Retira um pouco do líquido. Se você achar por bem que deve gostar de um caldo mais grosso, não coloque 2 litros de água, coloque no máximo 1,5 litro. Beleza até aqui? Vamos lá. Botamos o nosso feijão de molho, separamos a nossa panela de pressão. E quais são os outros ingredientes que a gente vai precisar para fazer o nosso feijão? Vamos fazer com cebola, alho, folha de louro, sal e pimenta. Não mais do que isso no primeiro momento. Vou te falar como é que você vai colocar, se você quiser colocar paio, quiser colocar linguiça, quiser colocar uma costelinha. Tem gente que gosta de botar alcatra dentro do feijão. Eu vou te falar como é que você vai fazer isso depois, não agora. Esse é o feijão base, ok? Então temos todos os nossos ingredientes, colocamos o nosso feijão de molho e vamos deixar a nossa panela separada. Vamos cortar a nossa cebola em quadradinhos pequenos de 1 milímetro, aquele chama o famoso brunoise, e vamos cortar o nosso alho. Muita gente gosta de espremer o alho, tem gente que gosta de cortar o alho em lasquinha, tem gente que gosta de botar o alho inteiro, tem gente que gosta só de espremer o alho e deixar o alho só, apertar o alho e deixar ele só apertado, igual o tomatinho que foi atravessar a rua e foi atropelado. O método de uso dessas coisas eu vou deixar com você, o que você preferir. Separamos todos esses ingredientes e vamos esperar até semana que vem. No próximo Manual do Cozinheiro Amador eu vou te explicar passo a passo como você vai cozinhar o seu feijão. Já escolheu o seu feijão? Já separou sua panela de pressão e os seus ingredientes? Estamos prontos. Um grande abraço e até a próxima!